estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te louvar. E a igreja? Tu és fiel, Senhor. Com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor. E no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Vamos juntos. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia. Obrigado, Senhor. Tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Ao som do piano, vamos declarar mais uma vez: Tu és fiel, Senhor. Só o piano. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Aleluia. Vou cantar mais uma canção da harpa. Vamos cantar o número 5 da harpa cristã. Ó, desce fogo santo, espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor. Número 5. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hóstia verdadeira, em oblação de amor. Diga: eu consagro tudo, eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino do Pai, a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Ó, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Põe a mão no seu coração, vamos falar com Deus em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós declaramos nesta noite, Senhor, a nossa total dependência de ti, Senhor. O Senhor que contempla todas as coisas, o Senhor que sabe do mais íntimo do nosso ser.
nós apresentamos o nosso coração, Senhor, diante do Teu altar, diante dos céus. Senhor, sonda a nossa vida. Olha, Senhor, se há em nós algum caminho mau. Veja, Senhor, se há em nós algum erro, Senhor, e arranca isso, tira de nós. Que nós sejamos consagrados completamente a Ti, Senhor. Os nossos pensamentos, ó Deus, o nosso ouvir, ó Senhor, o nosso falar, meu Deus, o nosso enxergar, o nosso olhar, queremos consagrar a Ti, meu Deus, o nosso coração, todo o nosso ser, nós colocamos aos Teus pés. Nós viemos a esta casa, Senhor, nesta noite, meu Deus, numa programação extra da nossa igreja, Senhor. Nós viemos aqui porque temos desejo em ouvir mais de Ti, em conhecer mais do Senhor, em saber o que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Meu Deus, libera da Tua unção neste lugar, fala com o Teu povo, Senhor. Meu Deus, que possamos romper, que possamos ir além. Aquilo que está travado na nossa vida, Senhor, aquilo, Senhor, que está amarrado, que o Senhor venha romper neste lugar e nos levar a um novo nível de aliança contigo, Senhor. Declaramos que o Senhor tem liberdade nesse ambiente. As nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Todo o nosso ser está aos Teus pés. Recebe-nos, enche-nos da alegria dos céus, envolve-nos na Tua palavra, no espírito profético. Fala com a Tua igreja, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer amém? Pode se assentar, queridos. Meus amados, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos chamando o pastor, vem lá de longe para ministrar aqui. Cada papai vai ficar com o seu filhinho sentado aí no seu, tá bom? Porque nós vamos fazer uma tradução, o pastor que vai estar ouvindo aqui precisa estar ouvindo bem para traduzir. Então, hoje não tem sala das crianças, né? Então, vai ter que segurar seu filho, porque se eu estou ministrando aqui em português sozinho, né, só uma cabeça, alguém fica conversando, andando, desconcentra a gente. Imagine quando você está aqui na ministração e tem que estar atento na tradução e alguém fala e tal, tira a atenção. Então, nós queremos receber algo de Deus, então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem para falar conosco. Tá bom assim, queridos? Amém? Muito bem, então peço aos irmãos que vamos nos concentrar nessa próxima hora agora, que já vou entregar o microfone ao pastor, então a gente está atento ao que o Senhor tem para falar conosco. Vou convidar os jovens que estão muito longe ali, para vir mais para cá, para estar aqui pertinho, né? Quem chegar aqui mais próximo, sentar, e aqui para a gente receber. Vai mandando, Senhor, eu quero do céu, vem de Deus, nós queremos, não é assim? Coração, a Bíblia diz, com um coração aberto, para receber com mansidão a palavra em nós implantada. Então esse é o nosso foco. Pastor Marcelo, Pastor Patrick, please. Cadê o teu microfone? Deu certo o microfone ou não? Então, ok. Obrigado. Well, good evening. Boa noite. It's really good to be here. É muito bom estar aqui. Want to thank you all for changing your schedules. Eu quero agradecer a todos vocês por vocês terem mudado suas agendas. Thank you for coming out to the house of the Lord. Obrigado por terem vindo para a casa do Senhor, To hear the word of the Lord. para ouvirem a palavra do Senhor. I know you're busy, Eu sei que vocês são ocupados, but God meets us where we're hungry. mas Deus nos encontra quando nós estamos famintos. Are you hungry for the things of God? Vocês estão famintos pelas coisas de Deus essa noite? I believe it Eu creio, because you're here on a Monday night. porque você veio numa segunda noite. And so I want to also thank your pastor Também gostaria de agradecer ao pastor for changing your vacation plans. por mudar os seus planos de férias. Fire only falls on sacrifice. O fogo só cai sobre o sacrifício.
In the Bible, Na Bíblia, if you didn't have a sacrifice, se você não tivesse um sacrifício, no fire. não tinha fogo. Every sacrifice that you make, Todo sacrifício que você faz, expect the fire of God to fall on it. espere o fogo de Deus cair nele. You made a sacrifice tonight Hoje à noite você fez um sacrifício to be here. de estar aqui. Expect the fire to fall on you. E espere o fogo cair em você. Amen? Amém? Amen. Well, turn to your Bibles, Então abra suas Bíblias Acts chapter 3 em Atos 3 and verse 21. e versículo 21. I'm going to talk tonight about the apostolic ministry. Eu quero falar hoje à noite sobre o ministério apostólico. I know this church has an apostolic vision Eu sei que essa igreja tem uma visão apostólica to expand into the world, de expandir-se para o mundo, especially with the connection between Brazil and the United States. especialmente com uma conexão entre Brasil e Estados Unidos. But you have to understand Mas você tem que entender that if you're gonna do apostolic ministry, que se você for fazer ministério apostólico, you better understand what you're getting into. é melhor você entender onde você está se metendo. Apostolic ministry is very joyful, O ministério apostólico, ele é muito prazeroso, it's very rewarding, ele é muito recompensador, but it's very difficult. mas ele é muito difícil It requires a lot. e exige muito. The early church A igreja primitiva, says they met daily diz a Bíblia que eles se reuniam diariamente in the temple, no templo, and then they broke bread in each other's homes e aí eles partiam o pão nas casas uns dos outros. every day. Todo dia, Apostolic churches igrejas apostólicas, like to gather eles gostam de estar juntos every day, todo dia, sometimes for prayer, às vezes para oração, sometimes for Bible study, às vezes para estudo bíblico, sometimes for small groups, às vezes para pequenos grupos, sometimes for training, às vezes para treinamento, sometimes for corporate, às vezes para coletivo, but you're meeting every day. mas você se reúne todo dia. That's what the early church did. É isso que a igreja primitiva fazia, The apostolic church. a igreja apostólica. And then they went to each other's homes Aí eles iam para as casas uns dos outros and had fellowship with one another. e tinham comunhão uns com os outros. It's very enjoyable, É muito agradável, but very challenging. mas muito desafiante. Christianity Cristianismo was never meant to be comfortable. nunca foi projetado para ser confortável. The Holy Spirit comes O Espírito Santo vem to bring comfort to the disturbed. trazer conforto para os incomodados. The Holy Spirit also comes O Espírito Santo também vem to disturb the comfortable. para bagunçar os que estão confortáveis. Never grow comfortable. Nunca cresça em estar confortável. Press in for more. Avance para mais. Pursue more. Busque mais. There's always more of God. Sempre tem mais de Deus. There's always more love. Sempre tem mais amor. There's always more understanding of truth. Sempre tem mais compreensão da verdade. There's always more gifts. Sempre tem mais dons. Amen? Amém? Turn to your neighbor and say, pursue more. Vire para o teu vizinho e fala: busque mais. Now turn to your other neighbor and say, hey, can I borrow 100 reais? Vire para o outro vizinho e fala: ei, eu posso pegar emprestado R$100 com você? Acts chapter 3, Atos capítulo 3, verse 21. versículo 21. Go ahead and read that. É necessário que Jesus permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, conforme já decretou há muito tempo, por intermédio dos seus santos profetas. This scripture teaches us Este versículo nos ensina
that Jesus has to stay in heaven que Jesus tem que permanecer no céu, until everything has been restored on the earth. até que tudo esteja na terra restaurado. How many want to see Jesus come back? Quantos aqui querem ver Jesus retornar? Amen? Amém? That means we have to be helping in the restoration process. Isso significa que nós temos que ajudar no processo de restauração, Because he has to remain there porque ele tem que permanecer lá until até everything's restored. tudo que seja restaurado. So the Father Então o Pai is in the process está no processo of restoring everything. de restaurar tudo. And one of the things that he is restoring E uma das coisas que ele está restaurando in his church na sua igreja, around the world ao redor do mundo, is the true apostolic ministry. é o verdadeiro ministério apostólico. Now the true apostles Agora, os verdadeiros apóstolos and true prophets e verdadeiros profetas never completely disappeared, nunca desapareceram completamente, but it was greatly diminished. mas diminuiu bastante. It was pushed away. Foram jogados para o canto. The office of apostle O ofício do apóstolo and the office of prophet e o ofício do profeta was pushed away, foi colocado num canto, and the body of Christ e o corpo de Cristo embraced abraçou the evangelist, o evangelista, the pastor, and the teacher. o pastor e o mestre. But God right now, Mas agora Deus, all around the no world, mundo todo, because I travel all over the world, porque eu viajo pelo mundo todo, and I'm seeing it everywhere I go, e eu estou vendo em todos os lugares que eu vou, that God is restoring the true apostles and que prophets. Deus está restaurando os verdadeiros apóstolos e profetas. And we want to be current with God. E nós queremos estar atualizados com Deus. If God is breathing over here, Se Deus está soprando aqui desse lado, I don't want to be over here. eu não quero estar aqui desse lado. I want to be where he's breathing. Eu quero estar onde Ele está soprando. I want to be where he's doing something. Eu quero estar onde Ele está fazendo algo. And so if he's restoring the true apostles, Então, se Ele está restaurando os verdadeiros apóstolos, I want to get in that. eu quero entrar nisso. I want to be a part of what God is doing. Eu quero fazer parte do que Deus está fazendo. Amen? Amém? Turn to your neighbor and say, you need to be a part of what God is doing. Vira para o teu vizinho e fala: você precisa fazer parte do que Deus está fazendo. Turn to your other neighbor and say, hey, I changed my mind. I need 200 reais. Vira para outro vizinho e fala: ei, eu mudei de ideia. Eu estou precisando é de R$200. So the first thing we need to do Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, is actually define what an apostle is. na verdade, é definir o que é um apóstolo. There's no way Não tem como, in one service em um culto, that I can fully explain eu poder explicar completamente apostolic ministry. o ministério apostólico. When I do prophetic conferences, Quando eu faço conferências proféticas, I usually teach 3 days normalmente eu ensino durante 3 dias on prophetic ministry. no ministério, sobre o ministério profético. When I do apostolic teachings, Quando eu faço ensinos apostólicos, I usually do 3 days normalmente eu faço por 3 dias, to be able to define an apostle para poder conseguir definir o apóstolo and then describe all their functions. e aí descrever todas as funções dele. So I'm just going to be able to give you the surface tonight, Então hoje à noite eu só vou conseguir dar para vocês a superfície, but hopefully it's enough mas eu espero que seja o suficiente to stir some hunger up in you para despertar alguma fome em você. that it will maybe make you pursue a little bit more. E essa fome fará você buscar um pouco mais. Are you ready? Vocês estão prontos? Okay. So an apostle, Então um apóstolo, if you've been around church for any length of time, se você já está na igreja por um grande período de tempo, you probably have heard that an apostle
Você provavelmente já ouviu falar que um apóstolo is defined as a sent one. é definido como aquele que foi enviado. And many teachers E muitos mestres and pastors e pastores describe an apostle like that descrevem um pastor dessa maneira, because they're trying to simplify porque eles tentam simplificar and make it so that you can easily remember it. para que os discípulos, as pessoas possam facilmente lembrarem-se. But to define an apostle Mas definir um apóstolo simply as a sent one simplesmente como um que foi enviado, is not giving the full definition. não está, isso não é a definição completa de um apóstolo. An apostle Um apóstolo is a sent one é um enviado on behalf of the king em nome do rei to go and to take territory para ir conquistar território and change the culture of the new territory e mudar a cultura do novo território to make this new territory e tornar esse novo território look like the king's territory. como é o território do rei que o enviou. So if you want apostolic ministry, Então, se você quer um ministério apostólico, you are inviting warfare, você está convidando guerra espiritual, because apostles conquer. porque apóstolos conquistam. They take new territory. Eles conquistam novos territórios. Apostles can't settle. Apóstolos não ficam parados. They're highly motivated. Eles são altamente motivantes, They're visionaries. altamente motivados e visionários. They have to have a battle. Eles têm que ter uma batalha. They have to have something to go conquer, Eles têm que ter algo para ir conquistar. or else they'll get bored. Ou do contrário, eles vão ficar entediados. I know a lot of people Eu conheço muitas pessoas who have apostolic anointings que têm unção apostólica and they get frustrated e eles ficam frustrados in ministry no ministério because many people porque muitas pessoas don't have a mindset of an apostle, não têm a mentalidade de um apóstolo and they're used to a pastoral model, e eles estão acostumados com um modelo pastoral. and so they just want to sit Então eles querem apenas sentar-se and enjoy the fellowship e desfrutar da comunhão and have no motivation e não ter nenhuma motivação to build new churches para construir novas igrejas and go to new nations e ir para novas nações and go to new neighborhoods e ir para novos bairros and build new buildings. e construir novos prédios. And apostles are motivated by that. E os apóstolos, eles são motivados a isso. But if you're an apostle, Mas se você é um apóstolo, you need to understand você precisa entender that not everybody has the same mindset. que nem todo mundo tem a mesma mentalidade. So you have to make sure you are very loving. Então você tem que buscar ser uma pessoa bem amorosa, Because the greatest porque o maior is love. é o amor. We have to love each other. Nós temos que amar uns aos outros. Jesus said the world Jesus disse: o mundo will know saberá that we are his disciples que nós somos seus discípulos by our love for one another. se tivermos um amor uns para com os outros. Love has to be the priority. Amor tem que ser a prioridade. It doesn't matter what you do Não importa o que você faça as a ministry, com a obra, com o ministério, as a church. como igreja. If you don't love each other, Se você não ama um ao outro, means nothing. isso não significa nada. This is what Paul was teaching in 1 Corinthians 13. É isso que Paulo estava ensinando em 1 Coríntios 13. If you have faith that can move mountains, Se você tiver fé que remove montanhas, if you give your body to be murdered, se você entregar seu corpo para ser morto, you give all your goods to the poor, e você der todos os teus bens para os pobres, but you have not love, mas se você não tiver amor, it's just a gong. It's just a symbol. é como um sino que toca, Means nothing. não significa nada. Love is the greatest. Amor é o maior. No matter what you do, Não importa o que você faça, you have to love each other. você tem que amar um ao outro.
in Christ. em Cristo. Amen? Amém? So apostles are going to want to expand. Então apóstolos, eles querem expandir. And when they expand, Quando eles expandem, they're going to go to new territory. eles vão para novos territórios. And the whole idea of going to the new territory E a ideia toda de ir para novos territórios is to make that new territory é fazer aquele novo território look like the kingdom of God. parecer com o reino de Deus. To bring transformation Levar transformação, by getting people born again, fazendo as pessoas nascerem de novo, by getting people healed, fazendo as pessoas serem curadas, getting people delivered, fazer as pessoas serem libertas, getting people set free, pessoas livres, getting inner healing, receberem cura interior, then training them, treiná-los, commissioning them, comissioná-los and then sending them out. e enviá-los. This is what we're supposed to be doing. É isso que é para nós estarmos fazendo. And apostolic churches Uma igreja apostólica love to do that. ama fazer isso. Are you ready for this? Vocês estão prontos para isso? This is going to be difficult, Vai ser difícil, but it's for Jesus, mas é para Jesus, so it's worth it. então vale a pena. He's worth everything. Ele vale a pena tudo, toda a nossa dedicação. He sacrificed everything for you. Ele sacrificou tudo por você. Now he wants us to sacrifice everything for him. Agora ele quer que nós sacrifiquemos tudo por ele. Amen? Amém? Turn to your neighbor, are you ready to sacrifice? Vira para o teu vizinho e fala: você está pronto para sacrificar? Turn to your other neighbor and say, how about you sacrifice that 200 reais I'm asking for? Vire para outro vizinho e fala: que tal você sacrificar aqueles R$200 que eu estou te pedindo? The term apostle Esse termo apóstolo, is actually a Phoenician term. na verdade, ele é um termo dos fenícios. Jesus borrowed this term Jesus pegou emprestado esse termo from the Phoenicians. dos fenícios. He didn't call his disciples Ele não chamou seus discípulos by a Jewish title. por um título judaico. He didn't say, come follow me Ele não disse: venham, sigam-me, and I'll make you Pharisees, e eu farei de vocês fariseus. or come follow me, Ou venham, sigam-me, I'll make you Sadducees, eu farei de vocês saduceus, or rabbis, ou rabinos, or teachers. ou mestres. He went totally outside of the Jewish culture, Ele foi para fora da cultura judaica. and he said, come follow E me, ele disse: venham, sigam-me. and he chose some of them, E ele escolheu alguns deles and he called them e apostles. chamou eles de apóstolos. Now they understood this term. Eles na época entendiam esse termo. They understood the impact of what Jesus was calling them. Eles entendiam o impacto da palavra que Jesus estava denominando eles. They understood this title Eles entendiam esse título, because the Phoenicians porque os fenícios had a very large navy. tinham uma frota marítima, uma marinha muito grande. They were a sea-going people, The Phoenicians. the Phoenicians. Os fenícios eram um povo que transportava muito através dos mares. So when the Phoenician king Então, quando o rei fenício said, I want new territory, dizia: eu quero novos territórios, he would send his navy out ele enviava a sua marinha with many ships, com vários navios, and on each ship, e em cada navio, the leader of each ship o líder de cada navio was called an admiral. era chamado de almirante. But the leading ship Mas o navio que liderava a frota, that was in charge of all the ships, que estava na liderança de todos os navios, the leader of this ship o líder desse navio, que era o was líder dos called navios, was called the apostle. era chamado de apóstolo. He was the leading general Ele era o general líder among all of them. dentre todos os outros.
And so when Jesus called his disciples to himself, Então, quando Jesus chamou seus discípulos para si, and he said he called them apostles, e diz o texto que ele os chamou de apóstolos, they understood what that eles meant. entenderam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. They were blown away. Eles ficaram impactados. They understood Eles entenderam that eventually, que eventualmente, on behalf of em Jesus, nome de Jesus, we're going to be sent out nós vamos ser enviados to conquer territory. para conquistar territórios. That's why É por isso Jesus numerous times que Jesus várias vezes had to communicate to them tinha que comunicar para eles that this was not going to be a physical territory, que esse não seria um território físico, physically taken, tomado fisicamente, but it was going to be spiritual. mas seria espiritual. So when this lead apostle, Então, quando esse apóstolo líder when he got to the new territory, chegava no novo território, he would do two things. ele fazia duas coisas. The first thing, he would offer peace to them. A primeira coisa era que ele oferecia paz para eles. And he says, my entire navy is here, E eles diziam: minha marinha toda veio, está aqui, but we offer you terms of peace. mas nós estamos oferecendo termos de paz. And if you agree to these terms of peace, Se vocês concordarem com esses termos de paz, you are going to have to then just pay tribute to our king. vocês então vão ter que apenas pagar tributo para o nosso rei. And if we ever go to war, E se alguma vez a gente participar de alguma guerra, we're going to call on you to assist us to go to battle. nós vamos chamar vocês para nos ajudarem a irmos para a batalha. If you agree to these terms, Se vocês concordarem com esses termos, then you can keep your nation então vocês podem manter a sua nação and we won't attack you. e nós não vamos atacar vocês. But if you reject these Mas terms, se vocês rejeitarem esses termos, then we're going to attack nós iremos atacá-los and we're going to militarily take over. e nós vamos militarmente assumir vocês, conquistar vocês. This is what the Phoenician apostle did. É isso que um apóstolo fenício fazia. Now Jesus calls his disciples, Aí Jesus chama seus discípulos says, you're apostles. e diz: vocês são apóstolos. Here's what I want you to do. Olha o que eu quero que você faça. When you go into a town, Quando vocês entrarem numa cidade, offer them peace. ofereça paz para eles. If they receive you, Se eles receberem vocês, then stay there and minister. fiquem lá e ministrem a eles. If they reject you, Se eles rejeitarem vocês, shake the dust off your feet sacuda o pó dos vossos pés and move to the next e one, movam-se para a próxima cidade. and the Father will deal with them. E o Pai vai lidar com eles. This is what apostles do. É isso que o apóstolo faz. They go into new territories. Eles vão para novos territórios. They want to see, are they welcomed? Eles querem ver se eles são bem-vindos, Are they embraced? se eles são abraçados, Is the apostolic ministry embraced? se o ministério apostólico é abraçado. If it is, Se for, then they will leave their anointing, então eles vão deixar a unção deles lá, they'll leave their covering, eles vão deixar a cobertura deles lá. and if they're not received, E se eles não forem recebidos, they don't get upset, eles não ficam com raiva, they don't get offended, eles não ficam ofendidos, they just shake the dust off their feet eles apenas sacodem o pó dos seus pés and go to the next place. e vão para o próximo lugar. Amen? If somebody rejects you, Se alguém te rejeitar, don't get offended. não fica ofendido. Just let them go. Deixa eles irem. Don't get upset. Não fica com raiva. Don't get hurt. Não fica magoado. Just move on. Avance, vá para a próxima. Amen? About 4 years ago, Mais ou menos 4 anos atrás, the Lord called me to be an apostle. o Senhor me chamou para ser um apóstolo. I had been operating as a prophet Eu vinha fluindo
como profeta for over 20 years. por mais de 20 anos. Loved my calling, Amava meu chamado, loved the ministry, amava o ministério, loved what doors were opening, amava as portas que se abriam. but I had a dream, Mas eu tive um sonho, and in the dream, e nesse sonho, God spoke to me Deus falou comigo and said, I've called you now to be an apostle. e disse: agora estou te chamando, você vai ser um apóstolo. I didn't tell anybody Eu não contei para ninguém esse sonho, for a year, por um ano, not even my wife, nem para minha esposa, because I was insecure, porque eu estava inseguro, because I looked at the characteristics of an apostle. porque eu olhei para as características de um apóstolo, I looked how apostle was described, eu olhei como que o apóstolo era descrito, and I didn't have that. e eu não tinha aquilo, And I didn't want to be e eu não queria ser one of those people uma daquelas pessoas who gives themselves a title que se dá o título, but doesn't have the fruit. mas não tem o fruto. And I didn't have the fruit. E eu não tinha o fruto. So I didn't embrace it, Então eu não abracei. and I struggled. E eu lutei. I was totally happy Eu estava completamente feliz, operating like a prophet. operando como um profeta. And finally, E aí, finalmente, God was stirring it up Deus estava avivando isso em mim, so deeply in me tão profundo em mim, that I couldn't get away from it. que eu não conseguia sair, fugir disso. So I finally told my wife, E eu finalmente contei para minha esposa. and I told her the struggle that I was having inwardly. E eu contei para ela a luta que eu estava tendo interiormente. And then I called some mentors, E aí eu liguei para alguns mentores, people who were more seasoned than me, pessoas que eram mais atualizados and I asked for their wisdom. que eu, e eu perguntei, pedi sabedoria deles. And my mentor said to E me, meu mentor disse para mim: well, of course, Pat, you're an apostle. claro, Pat, você é apóstolo. We saw this a long time ago. Nós já tínhamos visto isso há muito tempo em você. I'm like, why didn't you tell me? E eu falei: mas por que você não me disse? So after that process, Então, depois desse processo, even though I didn't have the fruit, apesar de eu não ter o fruto, I stood before my own church in America. eu me levantei diante da minha própria igreja nos Estados Unidos. I told them the process, Contei para eles todo esse processo, desde a visão, but I declared, desde o sonho, I said- e eu declarei. I said, but this day, Eu falei para eles: mas hoje I have to say yes to the call of eu God. tenho que dizer sim para o chamado de Deus. And I'm saying yes to this apostolic calling. E eu estou dizendo sim para esse chamado apostólico. And my church got so happy, E a minha igreja ficou tão feliz, happy for me. feliz por mim. But what happened, Mas o que aconteceu, within 1 week dali a uma semana, of me coming into an agreement que eu entrei em concordância of what God had called me to be, do que Deus me chamou para ser, I was having invitations eu comecei a receber convites to go to Kenya. para ir para o Quênia. And I ended up going to Kenya, E eu acabei lá na nação do Quênia. and in 3 simple years, E dali a 3 anos, I now oversee eu agora estou supervisionando 12 churches 12 igrejas and over 100 pastors e mais de 100 pastores in Kenya. lá na nação do Quênia. And it's growing every week. E cada semana aumenta. And then just 3 weeks ago, E apenas 3 semanas atrás, I was in Pakistan, eu estava no Paquistão. and I had been there years ago, E eu já tinha ido lá anos atrás. but I went as a prophet, Mas eu tinha ido como profeta. and we saw miracles happen. E nós vimos milagres acontecerem. But this time I went as an apostle, Mas dessa vez eu fui como apóstolo. and there were hundreds E haviam centenas of pastors de pastores that said,
we don't get teaching like this anywhere. que disseram para mim: nós não temos esse tipo de ensinamento em nenhum lado aqui no Paquistão. We need you to be an apostle over us. Nós precisamos que você seja um apóstolo sobre nós. And now I'm in the process E agora eu estou no processo of what we established in Kenya. do que nós estabelecemos no Quênia, We're now establishing it in Pakistan. agora nós estamos estabelecendo no Paquistão. And it all started E tudo começou because I came into an agreement porque eu entrei em concordância of who God called me to be. com quem Deus me chamou para ser. Some of you, Alguns de vocês, you have a call on your life. você tem um chamado na tua vida. And you have thoughts like, E você tem os seguintes pensamentos: well, I have a family. será que eu vou ter uma família? How can I do that? Como é que eu vou conseguir fazer isso? I have a job. Eu tenho um emprego. How can I do that? Como é que eu vou conseguir fazer isso? That's not for you to figure out. Isso não cabe a você entender, It's for you to say yes, mas cabe a você dizer sim. and God will work the details out. E Deus vai organizar os detalhes. Amen? Amém? How many of you right now, I'm just going to address this quickly. How many of you, Eu quero falar aqui algo rapidinho. Quantos aqui, you know you have a call of God on your life to do something, você sabe que você tem um chamado de Deus na tua vida para fazer alguma coisa, but you have been reluctant like I was to step into it? mas você, como eu, tem sido resistente de entrar nesse chamado? Raise your hand. if Levanta a that's you. sua mão onde você está. Wow. Keep your hands up. Continua com a mão levantada. Pastor, Pastor, olha, dá uma olhada aí. these are your people. São pessoas que são da tua igreja. All these people have a call. Todas essas pessoas aí têm um chamado. They all need help Todos precisam de ajuda to walk into the process, para passar pelo processo, to fulfill their call. para cumprir o chamado deles. Okay, thank you. Pode sentar, obrigado. By you being honest, Você sendo honesto, it's now going to open doors for you. agora vai abrir portas para vocês. By you humbling yourself Através de você se humilhar and admitting that, e a ter admitido isso, God can work with humility. Deus trabalha com a humildade. Amen? Amém? Get ready. Prepare-se. Do you still want to be an apostolic church? Vocês ainda querem ser uma igreja apostólica? Are you ready for warfare? Vocês estão prontos para a guerra espiritual? Are you ready to conquer new territory? Vocês estão prontos para conquistar novos territórios? Are you ready for transformation? Vocês estão prontos para transformação? Are you ready to be changed? Vocês estão prontos para mudarem? All of this is going to take place, Tudo isso acontecerá. and you have to be flexible. E você tem que ser flexível. When you go through this transition, Quando você passa por essa transição, you have to be flexible. você tem que ser flexível. Don't be so rigid. Não seja muito rígido. Let people be in their process with God. Deixe as pessoas passarem pelo processo delas com Deus. Let people make mistakes. Deixe as pessoas cometerem erros. I tell our people back home, Eu digo para as pessoas lá da minha igreja: there's no mistake that you can make não existe nenhum erro que você possa praticar that I can't clean up for you. que eu não possa limpar por você. This gives them freedom. Isso dá liberdade para eles. Gives them freedom to step out in faith. Dá liberdade para eles avançarem pela fé. Gives them freedom to fail. Dá liberdade para eles errarem. Gives them freedom to make mistakes. Dá liberdade para eles cometerem erros. If somebody on my team Se alguém da minha equipe makes a mistake, comete um erro, I just fix it. eu conserto And then I just help them. e eu ajudo eles. I never embarrass anybody. Eu nunca envergonho ninguém. Always build people up. Sempre fortaleça as pessoas. Build people up with your words Fortaleça com as tuas palavras and build people up with your actions. e com as tuas ações. If you are encouraging,
Se você estiver encorajado, you will never lack friends. você nunca vai deixar de ter amigos. If you love people, Se você ama as pessoas, you will always have a ministry. você sempre terá um ministério. If you help the broken, Se você ajudar os feridos, God will always bring them to you. Deus sempre trará eles a você. Amen? Amém? There's a lot of hurting people in this world. Tem muitas pessoas feridas nesse mundo. This world can be mean. Esse mundo pode ser cruel. This world can be brutal. Esse mundo pode ser bruto. And it's the church's responsibility E é a responsabilidade da igreja that when those broken people come in, que quando essas pessoas feridas entrarem por essas portas, we embrace them nós os abracemos and make them feel like honored guests e façamos eles se sentirem como convidados de honra. and let God fix their problems. E deixemos Deus consertar os problemas deles. Amen? Amém? Let me give you an example of this. Deixa eu te dar um exemplo disso. I had a young couple in our church. Temos um casal jovem na nossa igreja. They started coming to church. Começaram a vir para a igreja. They weren't born again, Eles não eram nascidos de novo. and they were living together. Estavam morando juntos. After a couple of weeks being in church, Depois de algumas semanas de estarem na igreja, they got born again. eles nasceram de novo. A couple of weeks later, Algumas semanas depois, an older lady came to me uma senhora idosa me procurou and said to me, don't you know e disse para mim: "Você não sabe that young couple is living together?" que aquele jovem casal ali estão vivendo juntos?" I said, yes, I know. Eu disse: "Sim, eu sei." She said, well, what are you going to do about it? E ela disse: "E o que você vai fazer sobre isso?" I said, nothing. Eu disse: "Nada. I'm going to pray for them. Eu vou orar por eles. I'm going to let the Holy Spirit work on them. E eu vou deixar o Espírito Santo trabalhar neles. They're babes in Christ. Eles são bebês em Cristo. They don't know any better yet. Eles não sabem muita coisa. Let them read the Bible. Que eles leiam a Bíblia. Let the Bible speak to them. Que a Bíblia fale com eles. And the Holy Spirit will convict them. E o Espírito Santo os convencerá. And then they'll want to change. E aí eles vão querer mudar. About 3 months later, 3 meses depois, they set up an appointment with me. eles agendaram um aconselhamento comigo. They sat in my office. Sentaram no meu escritório They said, e disseram: we're in sin. "Nós estamos em pecado. It's not right before God. Não é correto diante de Deus. What do we do?" O que nós estamos fazendo?" I said, you have 2 options. Eu disse para eles: "Vocês têm 2 opções. I said, you get married Ou casarem-se or you separate ou separarem-se until you get married. até casarem-se. Choice is yours. A escolha de vocês." They said, we want to get married. Eles falaram: "Nós queremos casar-nos." I said, good choice. Eu falei: "Boa escolha." So in 3 months, Então, em 3 meses, the Holy Spirit did the work. o Espírito Santo fez o trabalho. If I would have gone to them Se eu tivesse ido a eles after being born again, depois que eles nasceram de novo and I said to them, e tivesse dito para eles: you need to separate "Vocês precisam and separar-se, stop living together, pararem de morarem juntos, or else you're going to go to ou hell então vocês vão para o inferno and your salvation doesn't mean anything," e a salvação não vai significar nada." they would have left Eles teriam ido embora and I would have had no voice in their life. e eu não teria nenhuma influência na vida deles. Now they're in my church. Agora eles estão na minha igreja. Because apostles Porque apóstolos are spiritual fathers. são pais espirituais. Paul wrote to the Corinthian church Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, in 1 Corinthians chapter 4, em 1 Coríntios capítulo 4, in verse 15, no versículo 15, he said, you have 10,000 teachers, ele disse: "Vocês têm 10.000 mestres, but you have not many fathers. mas vocês não têm muitos pais." He was telling the Corinthian church, Ele estava dizendo para a igreja de Corinto: you have a lot of people "Vocês têm muitas pessoas who can do Bible studies, que podem dirigir estudos who bíblicos, can preach, que podem pregar, who can pastor, que podem pastorear, but you don't have any fathers." mas vocês não têm pais. The church doesn't need more teachers. A igreja não precisa de mais mestres. The church needs more fathers. A igreja precisa de mais pais.
true spiritual fathers verdadeiros pais espirituais, with an apostolic anointing, com uma unção apostólica an apostolic covering, e uma cobertura apostólica. because true spiritual fathers Porque verdadeiros pais espirituais know how to raise up true spiritual children. sabem como criar verdadeiros filhos espirituais. Most churches A maioria das igrejas are just large orphanages. são apenas grandes orfanatos. Because you're born again, Porque você nasce de novo, but you don't have a spiritual father or mother. mas você não tem um pai ou uma mãe espiritual. So we have a lot of people Então nós temos muitas pessoas who are born again, que nascem de novo, but stay immature. mas permanecem imaturos. They have to use the milk of the word, Eles têm que usar o leite da palavra. and they can't handle the meat of the word E eles não conseguem administrar a carne da palavra. because they've never grown up in the Lord, Porque eles nunca cresceram no Senhor. because they don't have spiritual parents Porque eles não têm pais espirituais to teach them how to grow up. para ensiná-los como crescer. Now, my wife and I, Agora, minha esposa e eu, we've been married 29 years. nós estamos casados fazem 29 anos. We have 5 children, Temos 5 filhos and now we have 3 grandchildren e agora temos 3 netos and a 4th grandchild on the way. e um quarto chegando, está na barriga. I was telling Pastor Marcelo today, Eu estava hoje falando para o pastor Marcelo I said, I'm not working on being a dad anymore. e eu dizia para ele, eu não estou mais querendo aprender mais sobre como ser um pai. I've raised my Eu kids. já criei meus filhos. I'm learning Eu estou aprendendo hoje how to be a grandfather. como ser um avô. Amen. Amém? When I was raising my kids, Quando eu estava criando meus filhos, my wife and I minha esposa e I provided for them, eu provia para eles, I protected them, eu protegia eles, I gave them wisdom, eu dei sabedoria para eles, I gave them counsel, eu dei conselhos, I loved them unconditionally, eu amei eles incondicionalmente, I helped them with whatever they needed, eu ajudei eles com qualquer coisa que eles precisaram, but I also mas eu também disciplined them, disciplinei-os, rebuked them, repreendi-os, corrected them. corrigi-os. Let me tell you a quick story. Deixa eu contar uma história rapidinho. I have 3 boys, Eu tenho 3 filhos 2 girls. e 2 filhas. By the way, A propósito, my younger daughter a minha filha mais jovem is 21 years old. tem 21 anos. She's beautiful. Ela é linda. She's a worship leader, Ela é uma líder de louvor. writes songs, Compõe cânticos and she's single. e ela está solteira. Any young Brazilian Qualquer man, brasileiro jovem aí que quiser, come talk to me. venha conversar comigo. But one day I came home. Mas um dia eu cheguei em casa. My wife met me at the door, Minha esposa estava me esperando na porta. and she's crying. Ela estava chorando. I go, honey, what's wrong? Eu falei, querida, o que aconteceu? She's like, the boys, Os meninos, they won't listen to me. eles não estão me ouvindo. They're being rebellious. Estão sendo rebeldes. I said, I will take care of this. Eu disse, deixa comigo, eu vou resolver isso aí. Now, I won't go into the details, Não vou dar os detalhes hoje aqui para vocês não. but 33 years ago, Mas 33 anos atrás, I was saved in prison. eu me converti na cadeia. I got born again Eu nasci de novo in prison. na prisão. I was a drug addict Eu era viciado em drogas, and an alcoholic alcoólatra and a fighter, e um lutador. and God came to me E Deus veio a mim in prison na prisão, when I was at my lowest point, quando eu estava lá no fundo do poço, when everybody else rejected me, quando todos me rejeitaram, including my dad. incluindo meu pai.
My mom was already dead, Minha mãe já tinha falecido, but Jesus came to me mas Jesus veio a mim and said, I will take you e disse: eu vou te receber, and I'll set you free e eu vou te libertar, and I'll heal you. e eu vou te curar. So now I've been clean and sober for 34 years. Agora eu estou livre, sóbrio, fazem 34 anos, Serving the Lord all these years. servindo ao Senhor esses 34 anos. Amen. Amém? So when my wife said, I've been crying, the boys have been rebellious, Então, quando minha esposa disse: eu tenho chorado porque os meus filhos têm sido rebeldes, I said, I will take care of eu this. disse: deixa comigo, eu vou cuidar disso. And my boys were sitting on the couch, Meus filhos estavam sentados no sofá, and I walked down the hallway, eu vinha no corredor, I said, boys, eu disse: rapazes, look at me. olhem para mim. Before she was your mother, Antes dela ser a mãe de vocês, she was my wife. ela era minha esposa. You ever do that to her again, Se vocês alguma vez fizerem isso de novo com ela, I will beat you down. eu vou quebrar vocês. Do you understand me? Vocês estão me entendendo? Yes, Dad. Sim, 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 sim. You know what? Sabe de uma coisa? That's what fathers do. É isso que pais fazem. Fathers love. Pais amam, They love by protecting. amam protegendo, They love by providing. amam provendo, They love by taking care of them, amam cuidando deles, by helping them. ajudando eles, But they also love them by discipline mas também amam disciplinando and correction. e corrigindo. We have a loving Father. Nós temos um Pai Celestial amoroso. The book of Hebrews No livro de Hebreus, says our Father diz que o nosso Pai disciplines disciplina those whom He loves. aqueles a quem Ele ama. If you're going to be an apostolic church, Se vocês forem ser uma igreja apostólica, God's going to raise up apostles, Deus vai levantar apóstolos and they're going to be very loving. e eles vão ser muito amorosos. They'll be very helpful. Eles vão ser muito ajudadores. But if you get out of line, Mas se você sair do trilho, they will come to you gently at first. eles no começo virão a você gentilmente. But if you rebel, Mas se você se rebelar, they're going to bring correction. eles vão trazer correção. Are you ready for that? Vocês estão prontos para isso? Oh, that was, they Ah. didn't want to amen that. Agora não ouvi muitos améns mais. No, just tell me all the good things about Dad. Me fala só as coisas boas sobre isso. Tell me all the good things about apostolic ministry. Me fala só coisas boas sobre o ministério apostólico. If you want to be an apostolic ministry, Se vocês quiserem ser um ministério apostólico, Paul said, Paulo disse: apostles apóstolos are the scum of the earth. são a escória da terra. 1 Corinthians 4, 1 Coríntios 4, he wrote to them, ele escreveu para eles. he said, you are living like kings. Ele disse para os coríntios: vocês vivem como reis. He said, how I wish I could live like you. Como eu gostaria de viver como vocês. He said, but we are the scum of the earth. Mas nós somos a escória da terra. How many of you have you ever prayed, Quantos aqui alguma vez já oraram assim? Lord bless me? Senhor, abençoa-me. You ever prayed that? Alguém já fez essa oração aqui? Lord bless my family. Senhor, abençoa minha família. There's nothing wrong with that. Não tem nada errado com isso. I encourage you to pray that prayer. Eu te encorajo a fazer essa oração. But how many of you prayed this prayer? Mas quantos já fizeram essa oração? Lord crush me. Senhor, me esmaga. That's apostolic. Isso é apostólico. Paul said we're rejected, Paulo disse: nós somos rejeitados, you're accepted. vocês são aceitos. We're despised, Nós somos desprezados, but you're promoted. mas vocês são promovidos. Apostolic ministry is going to be glorious. Ministério apostólico será glorioso. You'll see miracles, Vocês verão milagres, healings, curas, great influence. grande influência.
But you're also going to have people talk bad about you. Mas vocês também terão pessoas falando mal de vocês. You'll have people criticize you. Vocês vão ter pessoas criticando vocês. You'll have people that will judge your motives wrong. Pessoas vão julgar erroneamente as motivações de vocês. People will say nasty things about you. Pessoas falarão coisas cruéis de vocês. And you have to be okay with that. E você tem que estar de boa com isso. And you can't say anything back E você não pode falar nada, vencer o mal com o mal, other than I bless you. a não ser dizer coisas boas, abençoar essas pessoas. Jesus taught us to do this first. Jesus nos ensinou a fazer isso. Bless those that curse you. Abençoe os que vos amaldiçoarem. Do good to those that despitefully use you. Façam o bem àqueles que maltratarem vocês. And then Paul also mentioned E this, Paulo também citou isso. that when people did that to him, Quando as pessoas fizeram isso com ele, he didn't get upset. ele não ficou com raiva, He just blessed them. ele apenas abençoou eles. This is difficult. Isso é difícil. This is not easy to do. Isso não é fácil de fazer, Because most of us, porque a maioria de nós, because we're human porque nós somos humanos and we have emotions, e nós temos emoções, it hurts when people reject us. dói quando as pessoas nos rejeitam. And it hurts when people say bad things about us. Dói quando as pessoas falam mal da gente. But we have to grow up, Mas nós temos que crescer, amadurecer, and even though it hurts us, e mesmo nos magoando, nos ofendendo, we can't let it affect nós não podemos deixar afetar our service to Jesus. o nosso serviço para Jesus. Amen? Amém? And this is hard. E isso é difícil. If anybody ever told you Se alguém alguma vez falou para você that being a Christian was easy, que ser crente é fácil, they lied to you. eles mentiram para você. Being an authentic Christian Ser um verdadeiro crente is the hardest thing to do ever. é a coisa mais difícil de se fazer na vida toda. To actually live like the Bible wants us to live Você viver verdadeiramente como a Bíblia quer que você viva is impossible é impossível, unless we have the help of the Holy a não Spirit. ser que tenhamos a ajuda do Espírito Santo. Amen? Amém? Let me ask you this. Deixa eu te perguntar. How many of you are dealing with a hurt right now from rejection? Quantos aqui hoje estão lidando com uma dor da rejeição? You're still dealing with it. Raise your Você hand. ainda está lidando com essa dor? Levanta a sua mão. Yeah, don't be afraid. Não tenha medo. Levanta a mão. This is your healing. Aqui agora é a sua cura. Amen. This is the night you get healed. Essa é a noite que você vai ser curado. All the healing doesn't have to be like flamboyant, like on demonstration. Toda a cura não precisa ser assim uma grande demonstração. God can heal you right where you're at. Deus pode te curar aí onde você está. And He's healing you. E Ele está te curando. I can sense it in the spirit Eu posso sentir no Espírito that God's healing you on the inside. que Deus está te curando você por dentro. Because this Jesus will never reject you. Porque esse Jesus nunca rejeitará você. And true friends E verdadeiros amigos will never reject you. nunca rejeitará você. Amen? Amém? True apostles Verdadeiros apóstolos know how to create an atmosphere sabem criar uma atmosfera where the body of Christ onde o corpo de Cristo becomes true friends. se torna verdadeiros amigos. Now, friendship Agora, a amizade is very expensive é muito cara up front. desde o começo. When you meet someone Quando você conhece alguém and you want to be their friend, e você quer ser amigo dele, it takes a lot of time, custa muito tempo, takes a lot of effort, muito esforço, takes a lot of money, dinheiro, takes a lot of sacrifice. custa muito sacrifício. If you really want to be friends, Se você realmente quiser ser amigo,
But the good thing about this, Mas a coisa boa sobre isso, that once you put that investment in, que quando você coloca esse investimento nisso, and you have established a true friendship, e você estabeleceu uma verdadeira amizade, you get the rest of your life você vai ter o resto da tua vida to enjoy the friendship. para desfrutar da amizade. It's worth investing in. Vale a pena investir. You need to be friends. Vocês aqui dentro precisam ser amigos uns dos outros. You need to be more than just people who show up in the same room. Vocês precisam ser mais do que pessoas que comparecem no mesmo ambiente. You have to work on being friends. Vocês têm que trabalhar, serem amigos. You know how important this is? Estão entendendo o quão importante isso é? That the night that Jesus was going to be portrayed, Que na noite que Jesus seria traído and go to the cross, e ir para a cruz, and he was going to serve communion, e ele estava indo servir a Santa Ceia, he looked at his disciples, ele olhou para os seus discípulos and he said, I no longer call you servants, e ele disse: não vos chamo mais de servos, but I call you my friends. mas eu vos chamo de meus amigos. Jesus changed the relationship Jesus mudou o relacionamento, because servants porque servos, make good soldiers, eles são bons soldados, but servants mas servos don't make good friends. não são bons amigos. Jesus wanted Jesus queria the church that he was going to establish que a igreja que ele ia estabelecer not just to be based upon service, não fosse baseada em serviço, but to be based upon friendships. mas fosse baseada em amizades. He wanted them going forward, Ele queria que eles fossem para fora that their relationship e que o relacionamento deles would not be based on ministry, não fosse baseado na obra, no ministério, but going forward, their relationship would be based on friendship. mas quando ele saísse, o relacionamento deles fosse baseado em amizade. If you guys Se vocês hoje à noite aqui only relate to one another só se relacionam in the ministry, sobre a base do ministério and you don't have a friendship, e vocês não têm amizades, what's going to o happen que acontecerá? if you have some type of disagreement Se você tiver algum tipo de desacordo in the ministry, no ministério, which you're going to have? o qual vocês terão. Every church Toda igreja has disagreements. tem discordâncias. If you have no friendship Se vocês não tiverem amizades na discordância and you have a disagreement, e acontecer algo que você discorda de alguém, you will separate. você vai se distanciar daquela pessoa. But if you have ministry Mas se você tem ministério and you have disagreement, e tiver uma discordância, but you have friendship, mas você tem amizade you won't separate com aquela pessoa, você não vai se afastar dela, because you value the friendship porque você valoriza a amizade, even above ministry. mesmo acima do ministério. Friendship A amizade is more important é mais importante than ministry. do que o ministério. Thank you for whoever got the water. Obrigado por quem aumentou aqui a quantidade de água. This is apostolic ministry, Isso é ministério apostólico. creating an atmosphere Criar uma atmosfera where people truly love each other onde as pessoas verdadeiramente amam umas às outras. in the context of friendships. No contexto de amizades. True friendships Verdadeiras amizades. that when something difficult comes, Que quando algo difícil surge, even if we look at it differently, mesmo que nós olhemos para aquela dificuldade diferente um do outro, I love you as my friend eu te amo como meu amigo. and I value our E friendship. eu valorizo nossa amizade. So this disagreement in ministry Então essa discordância na obra, no is ministério, not going to cause me to break the friendship. não fará com que eu quebre a amizade. Sometimes people use terms Às vezes as pessoas usam os termos that they really don't mean. que eles não estão realmente querendo dizer aquilo.
So I've actually started addressing this. Então eu comecei a falar sobre isso. For example, Por exemplo, I have a guy back home, tem um homem lá na minha cidade. and every time he sees me, Toda vez que ele me vê, he says, "Oh, I love you." diz: ah, eu te amo. And I look at him Eu olho para ele and I go, "No, you don't." e falo: não, você não me ama não. I go, "You don't know what love is. Você não sabe o que é amor. You just use that term. Você está só usando esse termo. You have no fruit of loving me. Você não vai ter nenhum fruto de me amar. You just like to say that." Você só gosta de dizer que me ama. So then I'll see him a couple weeks later. Aí algumas semanas depois eu o reencontro. He'll say, "Oh, I love you." Ah, eu te amo. I go, "No, you don't." Não, você não me ama. It's not that I'm trying to be argumentative. Não que eu esteja querendo criar um debate. I'm trying to get him to understand Eu estou tentando fazer ele entender that if you say something, que se você diz algo, you better mean it. é melhor você estar sendo sério naquilo. If I tell you that you're my friend, Se eu digo para você que você é meu amigo, I mean it. eu estou falando para valer. If I say I love you, Se eu falar para você eu te amo, I mean it. eu estou falando para valer. I've been in Brazil 12 times. Já vim ao Brasil 12 vezes. This is my 12th time. Essa é a minha 12ª vez aqui no Brasil. I love Brazil. Eu amo o Brasil. My church, Minha igreja, we have a Brazilian flag in our church. nós temos uma igreja brasileira dentro da nossa igreja. In my office, No meu escritório, I have a small Brazilian eu flag. tenho uma bandeira brasileira pequena. My church prays for Brazil. Minha igreja ora pelo Brasil. So when I say I love Brazil, Então, quando eu digo eu amo o Brasil, I mean it. eu estou falando para valer. I have fruit behind my words. Eu tenho frutos por trás das minhas palavras. Amen? Amém? This is apostolic ministry. Isso é ministério apostólico. Let me take about 10 or 15 minutes. Is that okay? Eu preciso de mais 10, 15 minutos, pode ser? You okay with that? Vocês concordam com isso, todo mundo? I just want to be sensitive to the parents that have kids. Eu quero apenas ser sensível aos pais que têm crianças aqui hoje à noite. Because me and my wife raising 5 kids, Porque eu e minha esposa, nós criamos 5 filhos. sometimes we'd be in church Às vezes a gente estava na igreja and they'd be like, "Let's go. e eles estavam querendo ir embora. I need something to eat." Eles estavam querendo comer alguma coisa. Or I'm tired. Estavam cansados, querendo dormir. So I know how kids get. Então eu sei como são os filhos. So give me about 10 or 15 more minutes. Então me dê mais 10 ou 15 minutos. Because I want to leave you with this truth as well. Porque eu quero deixar vocês também com essa verdade. Ephesians chapter 3, Efésios 3, verse 20 versículo 20. says that the church Diz que a igreja, is built upon the foundation ela é edificada sobre o fundamento of the apostles and prophets, dos apóstolos e dos profetas, with Jesus Christ as a chief cornerstone. com Jesus Cristo como a principal pedra angular. Now, when you understand how they built buildings in his day, Então, quando você entende como que eles construíam prédios nos dias de Jesus, Paul wrote this to the Ephesians. Paulo escreveu isso aos Efésios. Ephesus was a Greek city, Éfeso era uma grande cidade. and so when they would build a building, Então, quando eles construíam um prédio, they would take a chief cornerstone, eles pegavam uma pedra principal, angular, and depending on how big the building they wanted to build, e dependendo do tamanho do prédio que eles queriam construir, if they were going to build a huge building, se eles fossem construir um grande prédio, then they would get a huge cornerstone. eles pegavam então uma grande pedra angular. If they were going to build a smaller building, Se eles fossem construir um prédio pequeno, they would put a smaller cornerstone in. eles colocavam uma pedra angular pequena. And they would take the cornerstone Aí eles pegavam essa pedra principal and they would place it right in the center e eles colocavam ela bem no centro, of where the foundation was going to be de onde seria o fundamento to build the building. para levantar, construir o prédio.
So when the Bible says Então, quando a Bíblia diz that Jesus Christ is the chief cornerstone, que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina angular, he's the center of everything. está significando que ele é o centro de tudo. And this chief cornerstone E essa pedra angular, was perfect in every way. ela era perfeita em todos os sentidos. There were no cracks, Não havia rachadura, no defects. nenhum defeito. All the sides were smooth. Todos os lados eram lisos. It was perfectly symmetrical. E ela era perfeitamente na simetria. It was a perfect stone Era uma pedra perfeita. because they were going to connect Porque eles iriam conectar the rest of the foundation o restante do fundamento to this perfect stone. a essa perfeita pedra. And they wanted to make sure E eles queriam ter a certeza that at the center, que no centro then moving out, e saindo do centro para fora that it was perfect. era perfeito a partir do centro. So Jesus Então Jesus is the chief é a cornerstone. principal pedra angular. He's the perfect stone, Ele é a perfeita pedra. perfect in every way. Perfeita em todos os sentidos. And he's right in the center E ele está bem no centro of everything that we do. de tudo que fazemos. Now connected to the cornerstone Agora era conectado a pedra angular, was the foundation. o fundamento. The Bible says A Bíblia diz that the foundation que o fundamento is the apostles and prophets. são os apóstolos e profetas. So you have Jesus Então você tem Jesus in the center. no centro. Now you have apostles Agora tem apóstolos, and a prophet profeta and apostles e apóstolos and prophets e profetas and apostles e apóstolos and e prophets. profetas, They're all connected todos conectados, and they go in every e direction eles vão em toda direção to reach out. para ir para fora. And once you got to the size, E quando chegasse do tamanho certo, then you could start building the building up. aí poderia começar a levantar o prédio. Do you know why Sabe por quê? many churches, Muitas igrejas, they have Jesus as the center of everything eles they do? têm Jesus no centro de tudo. He's the center of the preaching. Ele é o centro da pregação, He's the center of the worship. ele é o centro da adoração, He's the center of the outreaches. ele é o centro do evangelismo, He's the center of the kids' church. ele é o centro do culto infantil, He's the center of everything. ele é o centro de tudo. But those churches, Mas essas igrejas, even though they have Jesus as the center, mesmo tendo Jesus como centro, can't change culture não conseguem mudar a cultura. because there's no apostolic foundation Porque não existe fundamento apostólico to move out para expandirem, to impact culture. para impactar as culturas. The apostles Os apóstolos and the prophets e os profetas, as the foundation como o fundamento, is what gives you é o que te dá the foundation o fundamento to begin to impact culture. para começar a impactar a cultura. Now that doesn't mean Agora, isso não significa that you won't go get somebody born again. que você não vai ganhar alguém para Jesus. It doesn't mean that you won't have some outreaches. Não significa que você não vai fazer evangelismo. But when in the book of Acts, Mas no livro de Atos, when the apostles went someplace, quando os apóstolos iam para algum lugar, the reputation they had pela reputação que eles tinham, is that they overturned the city. eles viravam a cidade de cabeça para baixo. Everywhere that Paul went, Todos os lugares que Paulo foi, he went to two places, ele ia para dois lugares, to the synagogue para a sinagoga and then to jail. e depois para a cadeia. He preached Jesus Ele pregava Jesus and it disturbed some folks. e incomodava as pessoas, Usually the religious folks. geralmente as pessoas religiosas. We need apostles Nós precisamos de apóstolos and e prophets profetas to be able to have a foundation para poder ter um fundamento, so that we're not just
every once in a while touching somebody with the gospel, para que nós não apenas de vez em quando toquemos alguém com o evangelho, but we're truly impacting the culture. mas que nós verdadeiramente impactemos a cultura. Do you want this? Vocês querem isso? Do you want to just play Christianity? Vocês querem só brincar de cristianismo? Or do you want to be an authentic Christian? Ou você quer ser um genuíno crente? Do you just want to play church? Vocês só querem brincar de igreja? Or do you want to be the church? Ou vocês querem ser a igreja? God's going to love you no matter what. Deus vai te amar, não importa o que aconteça. But remember, this is what God is doing. Mas lembre-se, é isso que Deus está fazendo hoje. He's restoring this to the earth. Ele está restaurando isso na terra. And I see it in many cities E eu vejo isso em muitas cidades. that the churches Que as igrejas that are embracing que estão abraçando the apostolic and prophetic o apostólico e o profético are having an impact in culture. estão tendo um impacto na cultura. And those that don't E aqueles que não abraçam have no voice não têm voz, other than the people in the seats. a não ser com as pessoas sentadas na cadeira. Choice is yours. A escolha é de vocês. Listen, I do love Brazil. E ouça, eu amo o Brasil. I want to see Brazil change for the glory of God. Eu quero ver o Brasil transformado para a glória de Deus. And I'm going to help in any way I can. E eu vou ajudar em qualquer maneira que eu puder. The only way I would stop coming here A única maneira que eu vou parar de vir para cá if the whole city rejected me. é se toda a cidade me rejeitar. I don't think that's going to happen Eu não acho que isso vai acontecer, because I love this city. porque eu amo a cidade. Amen. Amém? Turn to your neighbor and ask him, are you ready for apostolic ministry? Vira para o teu vizinho e pergunta: você está pronto para um ministério apostólico? Turn to your other neighbor and say, it got late. I'm really hungry. I need 300 reais. Vira para outro vizinho e fala: ei, ficou muito tarde, eu estou com muita fome, eu vou precisar de R$300 agora. All right. Can I pray for you? Eu posso orar por vocês? Amen. Stand to your feet, Fica please. de pé aí onde você está. Listen, thank you so much for having me. Muito obrigado por terem me recebido aqui hoje à noite. Thank you for coming out on a Monday night. Obrigado por ter vindo numa segunda noite. Are you glad you came tonight? Vocês estão felizes que vieram? Are you thinking so-and-so should have been here? Você está pensando, fulano e Beltrano deveria ter vindo hoje? Just tell them how good it was and leave it at that. Diga para eles quão bom foi e deixa com Deus. Amen. Well, I'm just going to speak a fatherly blessing over you. Eu vou declarar uma bênção paterna, uma God's- bênção de Deus Pai sobre vocês. God has called me as an apostle Deus me chamou como apóstolo and as a spiritual father. e como pai espiritual. So, Father, I just pray in the name of Jesus Então, Pai, eu oro em nome de Jesus, that your people would receive from you. que o teu povo receba de ti. I pray those that need inner healing. Eu oro que aqueles que precisam de cura interior. Holy Spirit, I pray that you would hug them tight. Espírito Santo, eu oro que tu abrace eles com força. Heavenly Father, Pai Celestial, I pray that you would just grab them eu oro que o Senhor abrace eles and hold them tight. e traga para bem junto de ti. I pray in the name of Jesus Eu oro em nome de Jesus that those that have felt rejected que aqueles que sentiram-se rejeitados, would just keep their eyes on you. que eles permaneçam com seus olhos em ti. You will never leave them or forsake them. O Senhor nunca os deixará, jamais os abandonará. And Father, I pray in the name of Jesus Pai, eu oro em nome de Jesus that there would be an apostolic anointing que haja uma unção apostólica and an apostolic covering e uma cobertura apostólica that would come upon these believers, que venha sobre esses crentes and they would begin the journey e
e eles comecem a jornada of what it truly looks like do que verdadeiramente é to walk as an apostolic church. andar como uma igreja apostólica. I pray that love would abound, Eu oro para que o amor abunde, that love would always be the greatest, que o amor seja sempre o foco and let true friendships e que as verdadeiras amizades be strong here. sejam fortes aqui. And Jesus, we love you. Em Jesus nós te amamos. Thank you, Holy Spirit. Obrigado, Espírito Santo. In Jesus' name, Em nome de Jesus. amen. Amém. Amen. God bless you. Deus os abençoe. Amém, irmãos? Você recebe essa palavra? Eu vou, pastor Marcelo, pedir para ele fazer mais uma oração. E quero chamar todos os jovens e adolescentes, os juniores que estão aqui, para a gente pedir para ele ministrar sobre a juventude, os filhos do nosso ventre, né? Essa geração, que eles vão mais longe do que nós, né? Nós estamos recebendo de Deus, nós estamos aqui porque recebemos dos nossos pais, né? Nossos pais. A maioria de nós nasceu num lar pobre, uma nação cheia de inflação, numa igreja muito limitada de visão espiritual. Muitos vieram do catolicismo e Deus nos trouxe para um lugar para abrir nossa visão, nossa mentalidade. Mas muitos de nós já estão na metade da vida, né? Para lá e tal, já passou da segunda metade da vida. Deus está nos dando uma oportunidade de prepararmos a próxima geração para uma geração profética, uma geração do arrebatamento. Nós temos que preparar os nossos filhos. Não podemos criar com visão limitada. Nós vamos também, né? Mas eles vão mais longe do que nós. Amém? O diabo quer destruir a nossa família. Ele está mirando nos nossos filhos, irmão. Satanás desistiu de nós. Ele está focado nos nossos filhos. Aqui no Brasil, é destruir os nossos filhos. Nós não podemos desistir deles, nem podemos ser encantados pela proposta do mundo em relação ao futuro dos nossos filhos. O futuro dos nossos filhos está na palavra profética. Palavra profética. Amém? Quem precisa de um milagre na vida de um filho, Deus faz milagre, Deus muda, Deus transforma. Mas nós não precisamos que nossos filhos vão lá para o mundo para Deus fazer o milagre. Deus vai sustentá-los na casa, vai encher com a sua glória e nós vamos liberar. Amém? Você está disposto a liberar seus filhos? Você está criando filho, não é para você ficar guardando dentro de casa lá como um ídolozinho, não. Deus te deu filhos para você prepará-los para enviar, para cumprir plenamente o chamado de Deus. Esta é unção apostólica, isso que ele ministrou aqui. Eu creio que esta casa é uma incubadora desses enviados do Senhor. Amém? Aleluia. Talvez sejamos pequenos, mas o que os nossos filhos espirituais vão fazer serão coisas grandes em todos os lugares do mundo. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Patrick, onde estão os jovens? Vem aqui os jovens, adolescentes, juniores. Pastor Patrick, ministre sobre esta geração. Em nome de Jesus. Aleluia. Come on, pray for them. A igreja, ore por eles. Are any of you up here not baptized in the Holy Spirit?
Alguns de vocês que vieram na frente não são ainda batizados com o Espírito Santo. Anybody? Quem não é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão, que veio à frente. Okay. How many of you are baptized in the Holy Spirit? Pode baixar a mão. Quantos são batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Okay. If you're baptized in the Holy Spirit, start speaking in tongues Se right você é batizado com o Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. now. Father, I pray that you would baptize him. God, by the Holy Spirit, in the name of Jesus. 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 Holy Spirit, fire and power come upon you. Yes. Move, Holy Spirit. Fire, 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 fire.
Senhor, sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. A palavra apostólica que foi liberada nesta noite, no mover profético do Senhor. Nós não queremos uma geração gelada, fria. Não queremos uma geração morna. Nós queremos ver os nossos filhos pegando fogo, Senhor. Nós queremos fogo na nossa casa, fogo na nossa vida, fogo no nosso chamado, fogo na nossa profissão, fogo, fogo, fogo. Os nossos filhos no profético, sacrificando. Já foi dito nesta noite que sem sacrifício não tem fogo, que sem sacrifício não tem fogo. Nós somos o sacrifício, Senhor. Nós somos o sacrifício no teu altar. 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 Então envia o teu fogo. Então envia o teu fogo. Então envia o teu fogo. Então envia o teu fogo, Senhor, sobre nós. Abre a nossa mente, Senhor. Abre os nossos olhos. Tu és o Deus. Tu nos deste a tua imagem e tu nos deste autoridade sobre a terra, sobre os ares e sobre os mares. Restaura esta autoridade profética. Restaura esta autoridade profética na nossa geração, em nossos filhos. Meu Deus, que não haja medo, que não haja culpa, que não haja paralisação, que não haja vergonha, que haja um mover profético, que haja um mover apostólico até os confins da terra, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Que nada pare a nossa geração. Eu profetizo que haverá uma conexão, que haverá uma ponte. Deus está construindo esta ponte. Haverá uma ponte nesta geração. Haverá uma ponte espiritual, uma ponte com mover profético, uma ponte com a prosperidade para iluminar a terra, para iluminar as nações. Oh Deus, toma, Senhor, em tuas mãos e vai soprando, vai movendo nossos filhos, vai movendo, Deus, no dom profético, na língua profética, na vida profética, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós recebemos com graça, Senhor, esta palavra. Nós queremos nos mover para conquistar, Senhor, para engrandecimento do teu reino, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí na pessoa que está do seu lado, dá um abraço aí dela aí. Diga para ela, vamos deixar o Espírito Santo agir, vamos deixar o Espírito Santo mover. Move, Senhor, move, Senhor. Vai movendo o Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Olha Deus movendo aqui, irmão. Aleluia, 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 glória a Deus. Aonde você não vai mais ter tempo de ir, eles vão completar a obra, aleluia. Eles vão ser a sequência da carta escrita que Deus começou a escrever em nós. Eles vão continuar levando essa palavra avante para muitos lugares. Aleluia, aleluia. Teu filho não tem TDAH, teu filho tem excesso de energia e de poder. Deus vai usar isso para a glória dele, para alcançar o mundo, Essa energia é para a glória de Deus, é para a glória de Deus. Aleluia, amém, amen. Aleluia, thank you Jesus, aleluia. Pode se assentar, queridos. Me dê mais 5 minutinhos somente, eu vou liberar vocês. Palavra de Deus. Ontem eu li até esse texto sagrado. Pode se sentar, queridos. Nos Salmos, Salmo 2 e o versículo 8. Olha comigo aí no texto bíblico. Coloca aí na tela. Salmo 2 e o verso 8, né? Aqui é o Senhor falando a respeito de Jesus. Aí ele fala assim, olha só, Salmo 2, verso 8, vamos ler juntos, o que diz? Pede-me,
Deus realmente deu todas as nações ao senhorio do nosso Jesus Cristo. Sabe, irmão, mas a Bíblia diz que a igreja está assentada com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Se a igreja está assentada com Cristo Jesus, a Bíblia diz que a serpente está debaixo dos pés de Jesus. Se está debaixo dos pés de Jesus, está debaixo dos pés da igreja. Amém? Essa é uma questão de posicionamento, de posição. Se o Senhor está dizendo, eu vou dar, eu entrego as nações por herança ao meu filho, os confins da terra como possessão, Ele também está entregando para a igreja. Não foi isso que Jesus Cristo disse para nós, nos enviou? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Ele diz, vão, eu dou poder e autoridade. Vocês serão cheios do Espírito Santo, tem poder e tem autoridade. Ele diz, em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Até os confins da terra. O pastor ministrou hoje, foi de Deus. Olha como a oportunidade de Deus vai ligando com as coisas que Deus vai falando no Espírito, nosso Espírito, né? E tudo a ver, porque eu vim orando ao Senhor nesses meses, buscando o Senhor, Senhor, o que é que o Senhor quer fazer com a nossa igreja? O Senhor está abrindo essas portas de nós viajarmos a outras nações, o Senhor está nos ligando, o Senhor quer fazer algo, né? Não é só para mim como pastor, porque aonde eu for, eu vou levar o meu rebanho comigo também, o que o Senhor tem colocado. Amados, essa é a palavra para nós hoje. No poder apostólico, o apóstolo não pode ser arraigado à sua terra, né? Ele não pode estar preso à sua terra, à sua nação. Não, eu nasci aqui, gosto daqui, vou morrer aqui e tal, ficar aqui. Não. No mover apostólico, ele diz, ó, Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Lembre-se, nós estudamos aqui ano passado sobre o mover de Deus, de Gênesis, Apocalipse. Quando a gente colocava no mapa cada homem, cada momento da história, a gente vê um movimento no mapa, Deus movendo, agindo, lá em cima, lá embaixo, na Galiléia, lá no Jerusalém, lá no deserto, lá no Jordão, lá em Tiro e Sidom, e Jesus movendo, Ele não ficou parado, estático, ministério dinâmico. Amados, eu creio que Deus tem algo profético e apostólico para a nossa igreja, diz respeito às nações. Nós estamos ligados com algumas agências missionárias, nós estamos ligados com algum mover, alguns casais que estavam conosco aqui, nós enviamos para outras nações, moram nos Estados Unidos, moram em Portugal, né? Outros estados do Brasil, ou no sertão, né? Como a missionária Kelane agora que passou essa temporada ali na Amazônia, com os ribeirinhos. Há um mover de Deus nessa área. Vocês creem nisso? Amém? Eu creio. Então, eu gosto de estar onde Deus está agindo. Eu gosto de estar ligado o que Deus está fazendo, né? Eu quero estar naquilo que Deus está fazendo. Então Deus está nos falando algo. Se Ele está nos dando algo, é porque, se Ele está nos enchendo com o Espírito Santo, é porque Ele está nos dando poder e autoridade. Se Ele nos dá poder e autoridade, é porque Ele está nos enviando para usar essa autoridade que Ele nos deu. E para quê? Para conquistar. Para conquistar. Eu vou até pedir para agora já desligar aí a transmissão, tá bom? Porque isso aqui é só para quem veio, só para quem tem a expectativa, né? Depois eles vão ficar sabendo disso aqui que eu estou conversando. Mas nem tudo é para quem está em casa no conforto, é para quem sacrificou.